E aí, pessoal do segundo, beleza? A gente vai conversar um pouquinho hoje da aula 17 e 18. Observe, você pulou a 16. Na verdade, a aula 16, ela tem uma parte dela que é só sobre geração de eletricidade, que é bem tranquila, tá? Não tem nada demais. A gente vai dar uma conversada rápida nela no Hangouts amanhã. Mas é uma aula que, com leitura, você se vira bem. E a questão 2 dela, que é uma questão da Unicamp, bastante complicada, eu vou deixar para fazer depois que a gente tiver discutido máquinas térmicas, tá? Então a gente retoma isso aí lá na frente, depois que falar de máquinas térmicas, que eu acho que vai fazer mais sentido para você. Então, a aula 16, eu dou um toque nela no Hangouts. Observe, perdi o Hangouts também, que eu não vi. Sem crise, CD, aula gravada lá, que não tem nada demais. Tá legal? Uma aula fácil de geração de eletricidade, geração de energia, não tem segredo nenhum, aula 16. A 17 e a 18 é uma aula que vai falar de gases perfeitos. Já estudamos isso em química também, professor? Exatamente, você estudou em química, então vale quase como uma revisão aqui. Quando a gente fala de gases perfeitos, você tem que lembrar que um gás ele tem três variáveis de estado: pressão, volume e temperatura. Tá? O volume de um gás é sempre o volume do recipiente que o contém. Então eu posso colocar um monte de gás em uma garrafa pequena, desde que ela aguente a pressão, ou posso pegar um pouquinho de gás e colocar numa sala gigante, e aí a pressão vai ser baixa. Se eu comprimo esse gás que estava nessa sala gigante para uma garrafinha muito pequena, provavelmente a temperatura vai aumentar. Então a gente tem as três variáveis de estado: pressão, volume e temperatura, que se relacionam através da equação de Clapeyron, que você estudou em química, o famoso PV igual a nRT. Pressão vezes volume igual ao número de mols, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura. Beleza? E aí, PV igual a nRT é fácil, você viu em química também, onde P é a pressão, medida em Newton por metro quadrado, que a gente chama de Pascal. Essa que eu estou marcando em vermelho é a unidade do Sistema Internacional, ou em ATM. Tá? ATM não é Sistema Internacional, é usual. Em química você usava muito ATM. Em física a gente vai acabar usando mais Pascal. Como que eu passo de uma para outra? Uma atmosfera é aproximadamente, a gente arredonda, 1 vezes 10 a quinta Pascal. Tá? Então é a pressão. O volume, que pode ser medido em metros cúbicos se for sistema internacional, em litros se for sistema usual. Então, de novo, em química você usa muito litro, mililitro, né? Tá? E aí eu tenho uma conversão: 1 metro cúbico vale 1000 litros. As que estão em vermelho são do SI. O nosso número de mols, esse só tem uma unidade, não tem jeito, né? É a quantidade de matéria que eu tenho, quantos mols eu tenho, e a gente acha esse cara fazendo massa dividido pela massa molar, certo? Sem segredo nenhum por enquanto. O nosso R, que é a constante universal dos gases, que também posso ter dois valores, tá? Pode ser 8,3 Joule por mol Kelvin. Esse Joule é a combinação de Newton por metro quadrado de metro cúbico, ou 0,082 ATM vezes litro por mol Kelvin. Ô, senhor, quando que eu uso um, quando eu uso o outro? Ué, se tiver as unidades que estão em vermelho aqui, eu uso a que está em vermelho aqui. Se tiver nas unidades que estão em preto, eu uso a que está em preto. Beleza? E a temperatura? Essa não tem jeito, ela só pode ser medida na escala Kelvin. Tá? Não posso fazer medidas nem de gases, né, nem de termodinâmica, que é o assunto seguinte, com temperatura na escala Celsius. A gente tem que fazer em Kelvin. Então a gente lembra aqui, lá no comecinho do ano que a gente estudou, que a temperatura em Kelvin é Celsius mais 273. Belezinha? Bom, a gente vai ter uma coisa chamada transformação gasosa na sequência. Andando razoavelmente rápido, porque eu sei que você estudou isso aqui em química, não sei se foi com o Gerson, se foi com o Carlão, não sei com quem foi, mas eu sei que você estudou. Então, por exemplo, a gente tem uma transformação gasosa toda vez que a gente muda pelo menos uma das variáveis de estado do gás, ou pressão, ou volume e temperatura. Quando eu mudo uma delas, eu mudo pelo menos outra, tá? No mínimo duas tem que transformar, tem que mudar. Isso sempre eu estou pensando mantendo o número de mols constante. Eu nem vou colocar mais gás no meu recipiente, nem vou tirar gás. Quando a gente pensa nisso, então, ó, PV igual a nRT, né? Essa frase aqui tem várias, né? Por vocês nunca rezei tanto. Pobre Verdão não resiste ao timão. Professor Walter não recusa travecos. Enfim, tem várias expressões, tá? Se eu pegar esse T e mandar dividindo, ó, PV dividido por T vai ser N vezes R. N é o número de mols que eu não deixei variar. E o R é uma constante dos gases. Ué, então PV sobre T é constante quando eu conheço o número de mols do meu problema. Ô, senhor, como assim? Eu tenho 2 mols numa amostra. Esse R vale 8,3. Então qualquer trio PV sobre T que eu pegue para essa amostra tem que dar 2 vezes 8,3. Tem que dar 16,6. Se eu aqueço o gás,
Uma das outras duas variáveis vai mudar para que esse produto PV sobre T, PV dividido por T, dê sempre 16,6. Então a gente diz que esse cara aqui é constante, PV sobre T é constante. Ou seja, vamos ver, parece aí, ó. Ih, ficou fraquinho, mas acho que dá para você ver, né? PA vezes VA sobre TA igual PB vezes VB sobre TB. Essa expressão aqui, ó, eu tirei da sua própria apostila. Então, se você estiver acompanhando essas aulas aí, 17 e 18, você vai ver lá, Lei Geral dos Gases, PA, VA, TA, PB, VB, TB. A gente brinca, se a gente fala de pivete, povotó, pivete pervertido, tá? Aí você decide, pivete, povotó, pivete pervertido. PV sobre T é sempre constante. Posso ter aí 3 transformações que a gente classifica, porque elas mantêm uma dessas variáveis fixa. Uma, a transformação isobárica. Iso é igual, bar é uma unidade de pressão. Transformação isobárica é aquela que tem pressão constante. O que vai acontecer para esse tipo de transformação, então? Se PV, né, o pivete pervertido, pivete povotó, aparece aqui, ó. Se a pressão desse lado é igual à pressão desse, eu corto a pressão. O que vai sobrar para a gente? VA sobre TA igual a VB sobre TB. Precisa decorar essa equação, então? Não, você tem que saber a lei geral. E saber que a isobárica, o P é constante. Então, eu posso tirar o P, porque o P dos dois lados aqui é o mesmo. Ó. Fica VA, TA, VB, TB. Beleza? Transformação isotérmica. Mesma coisa. Iso é igual, térmica é temperatura. A temperatura permanece constante. Volta lá na lei geral e tira o T. Porque eles são iguais, ó. Se aqui for 300, aqui é 300. Vou cortar. O que ficou? PAVA igual a PBVB. Tá lento o meu PowerPoint aqui, o computador tá devagar hoje. PAVA igual a PBVB. Última transformação, isométrica ou isocórica. Tá? Coros é volume. Então, isométrica ou isocórica. Eu vou lá na minha expressão geral e o volume dos dois lados é o mesmo. Tiro o V daqui com o V de cá. Fica PA, TA, PB, TB. Belezinha? Sem muito susto. Tá? Então, ó, revisão daquilo que você estudou em Química. Exercícios, então, para a gente fazer. Questão 1, lá na página 223 do seu caderno 6. Pega a sua apostila, pausa o vídeo aí, para a gente poder resolver essa questão. Ele fala assim, ó. As reservas de gás do campo de Tupi podem chegar a 1,6 bilhão de barris, de acordo com a Petrobras. Embora a notícia acima seja alvissareira, ela não é clara do ponto de vista termodinâmico. Isto porque não são fornecidos os valores da pressão e da temperatura para os quais é calculado o volume do gás. Lembra que eu te falei, né? Eu consigo pegar um monte de gás e confinar num recipiente pequeno desde que ele aguente muita pressão, tá? Lógico, enquanto eu vou comprimindo esse cara lá dentro, a tendência é ele esquentar. Mas eu conseguiria confinar muito gás num recipiente pequeno. Do mesmo jeito, eu posso pegar, vou exagerar, tá? Uma molécula de gás e colocar num barril, desde que ele seja resistente à pressão externa, e falar que ele está cheio de gás. Porque uma molécula lá dentro, ela vai andando por esse barril inteiro, ela ocupa todo o espaço desse barril. Então, só falar quanto que vale em termos de volume não quer dizer muita coisa. Precisa falar da pressão e da temperatura, das 3 variáveis de estado. Admita que um volume desse gás é coletado no pré-sal a uma temperatura de 57 graus Celsius e uma pressão de 275 atm. Lá embaixo, né? Em profundidade. Então, 57 graus Celsius, 275 atm. E que essa quantidade de gás é liberada ao nível do mar a uma temperatura de 27 graus Celsius. Pode-se afirmar que, para calcular o volume de gás liberado ao nível do mar, deve-se multiplicar o volume inicial de gás coletado pelo fator. Ele quer saber quantas vezes o volume em nível do mar é maior do que o volume lá embaixo. Beleza? E por que o volume em nível do mar é menor? Porque a força de pressão, tá, que comprime uma partícula do gás contra a outra, é menor ao nível do mar. Quanto que vale a pressão ao nível do mar em condições normais? Né? Condição normal de temperatura e pressão, CNTP. Vale 1 atm. Então, os dados do meu problema estão aqui, ó. A situação inicial eu chamei de A, tá? Pressão A, lá embaixo, 275. A temperatura A, 57 graus Celsius. Para não correr risco, eu já somei 273. 330 Kelvin. Essa pressão ao nível do mar, que é o estado B, tem 1 atm. Temperatura ao nível do mar, 27, mais 273, 300. Eu quero saber quantas vezes a pressão ao nível do mar é maior do que a pressão lá no fundo do oceano. Beleza? Né? Por quantas vezes eu multiplico o volume do nível do fundo do oceano em relação ao nível do mar. Ok? Vamos lá.
Transformação gasosa? Sim. Variou o número de mols? Não. Todo o gás que eu tirei lá de baixo eu tenho aqui em cima. O que mudou para mim? A pressão, o volume e a temperatura. Transformação gasosa. Nenhuma dessas três variáveis ficou constante no meu problema. Então eu tenho mudança de pressão, mudança de temperatura, mudança de volume. Então não é nem isobárica, nem isométrica, nem isotérmica. A gente usa a lei geral. PVT para os dados do A, PAVATA, igual a PBVBTB. Transformando aqui, né? Substituindo, perdão. Pressão de A, 275 vezes volume de A, dividido pela temperatura de A, 330, é igual a 1, que é a pressão na superfície, né? Pressão nível do mar, ATM, vezes VB, dividido pela temperatura B, que é 300. Professor, pode fazer em ATM? Essa expressão eu posso, sem problema nenhum, fazer em ATM dos dois lados. Quando você for usar o Clapeyron, o PV igual a NRT, eu tenho que olhar para o R, ver se o R está no sistema internacional ou no usual, ok? O que eu fiz aqui, ó? Eu cortei um zero do 300 com o do 330 e multipliquei em cruz. Ficou 33 vezes VB, que é esse, igual 30, lembra, eu cortei um zero, vezes 275 sobre VA. Olhando para isso aqui, ó, 33 e 30, eu consigo dividir os dois por 3. Ia ficar 11 e 10. Tá? E aí eu mandei esse cara dividindo, ficaria 10 dividido por 11, eu tirei uma vírgula de cada um, dá 1,1. O que você vai fazer na matemática dessa linha para essa, ó, você decide. Inclusive, se quiser multiplicar aqui, pode. Cuidado, hein? Pontinho aqui é de vezes, hein? Não é 30 mil. Que, aliás, é o tipo de coisa que eu nunca ponho em lousa, nunca ponho em material escrito, né? Essa separação de milhar, não tem. 30 vezes 275. Se eu dividir por 33, se eu simplificasse lá, ia ficar 1,1 embaixo. 275 dividido por 1,1, VB sobre VA. Ai, senhor, não entendi esse 1,1. Sem crise. Faz 30 vezes isso, depois divide por 33. Você vai chegar na mesma resposta. Ó. VB sobre VA é 250. Ou seja, quando está lá embaixo, sob alta pressão, eu tenho determinado volume. Quando esse cara sobe e a pressão é menor, ele vai expandir. Quantas vezes? 250 vezes. Essa é a conta que a gente fez. Beleza? Próxima. Uma questão da Unicamp, então, bem divertida, que a letra A não tem a ver com o nosso conteúdo de hoje. Não lembro se vocês já viram com o Thiago, ou comigo mesmo ano passado, não lembro de ter dado isso, uma parte chamada hidrodinâmica, ou hidrostática, estática dos fluidos, que vai dizer pra gente quando que um objeto flutua ou não. Tá? Então a gente vai acabar lendo isso aqui e a gente vai ver na raça. Uma lata de refrigerante contém certa quantidade de açúcar, no caso de um refrigerante comum, ou de adoçante, no caso de um refrigerante dietético. Letra A. Considere uma lata de refrigerante comum contendo 302 mililitros de água e 40 gramas de açúcar, e outra de refrigerante dietético contendo 328 ml de água e uma massa desprezível de adoçante. Rapidão, por que isso? O adoçante ele tem maior poder edulcorante. Edulcorante é a capacidade de adoçar as coisas, tá? Se a gente fosse ter uma medida de doçura, o adoçante consegue deixar tão doce em menor quantidade. Então, um refrigerante normal precisa de 40 gramas de açúcar para ficar doce do mesmo jeito que uma massa desprezível de um adoçante que a gente está pondo aqui. Ó. Belezinha? Vai lá. Mostre qual das duas latas deveria boiar em um recipiente com água cuja densidade EDA é igual a 1 grama por centímetro cúbico. A massa da lata de refrigerante vazia é 15 gramas e seu volume total 350 mililitros. Neste item, despreze o volume ocupado pelo material da lata e a massa de gás carbônico no seu interior. Tá? Como é que a gente sabe se boia ou não boia? Você tem, inclusive, tinha isso em programa de TV, você tem uns canais no YouTube que os caras ficam fazendo essas brincadeiras. Eu sei se boia ou se não boia comparando a densidade do objeto que eu tenho com a densidade do líquido. Se a densidade do meu objeto for maior que a do líquido, ele afunda. Se a densidade do objeto for menor que a densidade do líquido onde ele está mergulhado, ele flutua, ele boia. Então eu preciso calcular qual é a densidade da lata de refrigerante com açúcar e depois qual é a densidade da lata de refrigerante com adoçante. Densidade é a massa dividido pelo volume. Que massa? A massa total, tem que somar todas as massas ali. Ué, então a densidade da latinha que tem açúcar vai ser 302 mililitros de água. Mililitro, gente, é a mesma coisa que centímetro cúbico.
Se eu tenho 303, lá, tô com 320 na cabeça. Se eu tenho 302 mililitros de água, eu tenho 302 gramas de água, porque a água tem 1 grama por centímetro cúbico. Então, 302 gramas de água, lembra, massa total, mais 40 gramas de açúcar lá dentro, mais a massa da latinha, 15 gramas. Aqui é a massa total que eu tenho nessa latinha de refrigerante comum, dividido pelo volume dele, que é 350. A densidade da latinha que tem açúcar, somando aqui em cima, 357 dividido por 350. A densidade da latinha que tem açúcar dá 1,02 gramas por centímetro cúbico. 1,02 é maior que 1. Ué, então a latinha que tem refrigerante comum é mais densa do que a água, ela afunda. Para a latinha que tem o adoçante, latinha dietética, coloquei diet aqui para poder economizar espaço. A densidade dela vai ser a massa total por volume. Então a densidade dela vai ser igual. O que tem dentro dessa lata? 328 mililitros de água. Lembra? Cada ml é equivalente a 1 grama. E uma massa desprezível de adoçante. Então não tem. Igual aos 40 gramas de açúcar lá do adoçante é desprezível. Então não tem. Mais 15 gramas a latinha. Isso eu vou dividir por 350 também. Ué, então eu tenho uma densidade da latinha diet de 343, a soma do que eu tenho de massas nela, dividido por 350. Isso dá 0,98. 0,98 é menor do que 1. Então a diet boia com açúcar afunda. Beleza? O dietético boia, a que tem açúcar vai afundar. Letra A, nem era assunto da nossa aula de hoje, mas está resolvida aí. Tá? Em algum momento você vai acabar estudando essa história de empuxo, de flutuação nesse ano aqui, se é que você não estudou ano passado. Agora a letra B, essa tem a ver com o nosso assunto. Suponha agora uma outra situação na qual o gás carbônico ocupa certo volume na parte superior da lata. É uma pressão de 3 vezes 10 a quinta Newton por metro quadrado. Ó, Newton por metro quadrado é a mesma coisa do que Pascal, a gente está falando do sistema internacional. Para uma temperatura de 300 Kelvin, T igual a 300 Kelvin. A massa molar do gás carbônico vale 44 gramas por mol. É o EMão, né? 44 gramas por mol. E assumindo que o mesmo se comporte como um gás ideal, calcule a densidade de gás carbônico na parte superior da lata. A lei dos gases ideais é dada por PV igual a nRT, onde R igual a 8,3 Joule por mol Kelvin. De novo, ó, sistema internacional. E N é o número de mols do gás. Vou anotar meus dados aqui, ó. Pressão, 3 vezes 10 a quinta Pascal, é a mesma coisa, Newton por metro quadrado de Pascal. Temperatura, 300 Kelvin. Massa molar, 44 gramas por mol. E eu já passei para quilograma. Ó, de grama para quilograma, a gente divide por 1000. Dividir por 1000 é a mesma coisa que colocar um 10 a menos 3 aqui na frente. Tá? O R é 8,3. E o que eu quero saber? A densidade. O que é a densidade mesmo? É a massa dividida pelo volume. M sobre V. É isso que eu quero saber. Densidade, que é massa sobre volume. Essa questão ela é um pouco mais difícil do que a média de questões de gases, tá? Você vai achar questões de gases na tarefa bem mais fáceis do que essa. Você vai fazer lá, pé nas costas, com aquilo que você conhece de química. Lei geral dos gases, equação de Clapeyron que ele deu para nós. PV igual a nRT. Ó, vou abrir o número de mols em massa por massa molar. O que a gente quer mesmo? Eminho sobre V. Então é legal que eu passe esse V para cá. Passando esse V para cá, vou passar o Emão multiplicando. Fica P vezes Emão igual Eminho sobre V vezes RT. Ah, manda o RT dividindo. Olha como é que ficaria a minha expressão. Eminho sobre V igual P vezes M dividido por RT. Eminho vezes V é a nossa densidade. É isso que eu quero. Ué, a densidade vai ser pressão vezes massa molar dividido por R vezes T. Pressão, massa molar, constante. Temperatura é exatamente o que ele me deu. Então a gente vai fazer. Ó. Massa dividido por volume é a densidade, vai ficar igual. Pressão, 3 vezes 10 a quinta, vezes 44 vezes 10 a menos 3. Todo mundo no sistema internacional. Beleza? Dividido por R, que é 8,3 vezes 300. Eu fiz uma conta rápida aqui e eu vou falar para você. Você pode usar a calculadora nesse momento. Ó, não tem multiplicação de potências de mesma base? 10 a quinta com 10 a menos 3. Eu mantenho a base que é 10 e somo o expoente. 10 a quinta com menos 3 dá 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100. Vezes 3,
300. Ó, esse 300 com esse foi embora. As potências eu já tinha somado. Então, as potências e o 3 matam com 300 do lado de cá. O que sobrou? 44 dividido por 8,3. Tá? Quando você não tem calculadora na mão, a gente tem que partir por esses caminhos alternativos. Se você está com calculadora, gosta de fazer a conta de vezes, manda lá. 44 dividido por 3, 5,3 kg por metro cúbico. Beleza? Questão de PVNT é um pouco mais sofisticada do que a média. Última questão. Essa questão também é bem complicadinha de fazer, mas ela acho que a gente consegue. Eu gostaria de estar fazendo em sala ela, que eu poderia traçar os gráficos bonitinhos à mão, só que eu não consigo fazer isso aqui. Eu não tenho uma lousa aqui em casa para poder fazer. Acho que você vai sacar. Diz assim: certa massa de gás é submetida a uma sequência de transformações representadas no diagrama a seguir. O diagrama é o gráfico. Gráfico de pressão por temperatura. Tá? Pressão por temperatura. A gente tem muito mais gráfico de pressão por volume que cai nessa matéria do que pressão por temperatura. Por que ele pôs esse gráfico? Para a gente ver se a gente entende a ideia das transformações. Não tem conta. A questão que não tem conta eu acho mais difícil. Represente essa sequência de transformações no diagrama PV. Então ele quer um gráfico agora de pressão por volume, não de pressão por temperatura. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho que analisar o que aconteceu em cada uma delas. Por exemplo, ó, de A para B, eu sei que a transformação é isométrica. Senhor, como é que você sabe disso? Porque eu estou aumentando a pressão, né? A pressão está aumentando de A para B, dá para ver que sai de P1 até P2, e a temperatura também. Além dela estar aumentando, esse gráfico passaria pelo 0,0. Gráfico que passa pelo 0,0, a gente diz que é gráfico de grandeza diretamente proporcional. Então, se a pressão aumenta, a temperatura aumenta igual. Para ser diretamente proporcional, pressão e temperatura, o volume não pode mudar. Então, eu sei que a transformação de A para B é uma transformação isométrica. Tá? Nessa transformação, o volume não muda. Isométrica, sendo que a pressão de B é maior que a de A. Ô, senhor, como é que você sabe disso? Porque eu estou vendo aqui, ó, a pressão de A é P1, pressão de B é P2. P2, pressão de B é maior do que a de 1. Então, eu sei que de A para B eu tenho uma isométrica e a pressão de B é maior. Certinho? De B para C. De B para C, ó, eu saí de B, uma pressão P2, fui até C, onde a pressão é P2 também. Quando a pressão fica constante, a gente fala que a transformação é isobárica. Isobárica. Se ela é isobárica, na lei geral, eu tiro P. VC por TC é igual a VB por TB. Olhando aqui para o meu problema, eu percebo que a temperatura diminuiu de B para C. Porque ela era T2, reduziu para T1. Se a temperatura diminui, a temperatura de C é menor que a temperatura de B, o volume de C também tem que ser menor que o volume de B. Tá? Então, eu tenho redução de temperatura e redução de volume. Pressão mantém constante. Redução de temperatura e redução de volume. Então, eu sei que o volume de C é menor que o de B. Tudo bem? Na hora que a gente vai fazer o gráfico, isso vai ser importante. Finalmente, de C para A, o que está fixo agora? A temperatura T1, que está constante aqui. Ué, então eu sei que a temperatura é constante de C para A. CA é uma isotérmica. Isotérmica no gráfico de pressão por volume tem que ser uma curva. Quando a gente juntar essas informações no gráfico, ele vai sair assim. Tá? Isso que eu gostaria de ter feito em pedaços com vocês, e aqui eu não consigo fazer. Então aqui, ó, partir do ponto A para ir para o ponto B. O que está acontecendo? Não muda o volume. Então a reta não pode ir para a direita nem para a esquerda, o volume não muda. E a pressão aumenta, que PB é maior que PA. Então saí de A e ó, aumentei a pressão sem variar o volume. De B para C, a minha transformação é isobárica. Então meu gráfico tem que ficar na mesma horizontal, ele não pode mudar na horizontal. Ele poderia ir para a direita ou para a esquerda. Como que eu sei que ele vai para a esquerda? Porque de B para C eu esfriei. Se eu esfrio o cara, eu tenho que reduzir o volume. Então eu caí aqui, ó, do ponto B para o ponto C, reduzi o volume. Meu V2, né, volume de C é menor do que o de B. Beleza? Então cheguei aqui no ponto C, ó. Isométrica, isobárica. O que eu vou fazer agora? Eu vou de C para A. De C para A é uma isotérmica. Quando a gente tem uma isotérmica, o gráfico tem que ser uma curvinha. A gente chama ela de hipérbole. Tá? Então o gráfico vai ser essa curva de C para A. Fechei o meu gráfico. Ó.
Essa transformação é a mesma que essa, só que trabalhando em termos de outras variáveis. Esse exercício também é bastante difícil. Certeza, gente, que você vai fazer a tarefa e que você vai encontrar questões mais fáceis do que essa que eu fiz e que você vai conseguir resolver a maioria. Não conseguindo, me procura, a gente tira as dúvidas, tá? Se precisar amanhã, a gente retoma alguns pontos. Amanhã, não sei se é amanhã, se na terça que vem, no dia que você está vendo esse vídeo, a gente retoma alguns pontos desse conteúdo para fixar melhor. Belezinha? Juízo, abraço, bons estudos.